Tem dúvidas a respeito de direito de família? Então presta atenção nas dicas da doutora Saloneme da Silva. Bem, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre direito. Nosso programa Falando Direito hoje traz partilha de bens. Nós antigamente sabíamos que ao oficializar o nosso divórcio, tínhamos que fazer a partilha de bens. Hoje sabemos que não é necessário que se faça a partilha concomitantemente ao divórcio. Se pode fazer o divórcio e depois a partilha, não tem problema nenhum. Até para dar tempo, muitas vezes, do casal que se vai separar, poder se entender. O que nós vamos fazer? Vamos dividir os bens? Vamos vender algum? Então, isso é importante que seja estipulado dessa maneira. Nós podemos fazer essa partilha em cartório. O divórcio também nós podemos fazer em cartório, com advogado. Não pode ser sem o acompanhamento de um profissional do direito. E no cartório nós fazemos a partilha, fazemos o divórcio, só que não pode ter filhos menores, o casal que vai fazer o divórcio no cartório, e não pode ser litigioso, nem o divórcio nem a partilha, porque muitas vezes a partilha se torna litigiosa, quando há aquele caso, um exemplo que me ocorreu, porque hoje eu falei sobre isso, em que uma pessoa casada pelo regime da comunhão parcial, ela recebe um patrimônio de um genitor e recebe a título de doação. Como ficará? Comunica esse bem com o companheiro, com o cônjuge? Não comunica porque foi uma doação. Mas e se ela compra um imóvel com esse dinheiro? Não tem problema. Ela vai comprar com esse dinheiro e vai provar depois, se ela chegar a se separar, que esse bem se originou na doação de um patrimônio que o pai ou que a mãe fez para ela. Então vejam só, nesse particular se chama subrogação. Eu adquiri um bem com um valor que meu pai e a minha mãe me deram e que agora, na hora da minha separação, eu provo para o meu parceiro ou para minha parceira que aquele bem foi uma subrogação. Foi dinheiro advindo deles que eu comprei em outro imóvel. Não se comunica. Então, a partilha tem que ser muito cuidada, porque muitas vezes as pessoas até se perdem na colocação do patrimônio nos autos do divórcio. Se eu vou fazer uma partilha equilibrada, menos impostos eu vou ter para pagar. Agora, se muitas vezes eu tenho uma casa para fazer a partilha, vai ficar metade para cada um, mas também tem um outro bem que vai pesar para aquele, pode ter a circunstância de vender aquele bem. Primeiro, depois vocês resolvam. Isso é importante porque senão nós temos muito imposto. Se vão ser vendidos alguns bens, então que se os venda antes para depois não haver problema. Hoje nós temos uma situação muito importante que já data de 2011, que é a uso capião do direito de família. Isso é importante, vocês ouçam e apliquem se houver possibilidade. A uso capião no direito de família configura a aquisição de um bem que era do casal, mas que um dos cônjuges abandonou o lar e não voltou em 2 anos, não atendeu a prole em 2 anos, não pagou pensão alimentícia, simplesmente abandonou o lar. Se ele abandonou o lar ou ela abandonou o lar e o outro permaneceu lá, se mantendo e mantendo os filhos e a casa, esse que lá permaneceu tem o direito de usucapir esse bem e o bem ficar só para ele. Então, em 2 anos, eu posso usucapir um imóvel que era meu e do meu cônjuge. Ele abandonou o lar, não manteve mais nada nem ninguém. Essa posse foi pacífica, foi mansa, não houve problema algum, eu vou ficar com esse bem. Particularmente, eu vou dar mais detalhes. Eu particularmente não sou favorável a isso. Eu acho que se deveria dar um prazo maior para configurar esse abandono, a falta do retorno, a falta de assistência. Mas isso está ocorrendo. Em muitos casos eu já pedi. Porque, por exemplo, o imóvel tem que ter até 250 metros quadrados. Eu não posso usucapir um imóvel maior. Então, até 250 metros quadrados. Em zona urbana, tem que ser uma posse pacífica, direta, mansa, não tem que haver problema, o outro não tem que ter aparecido, ajudado em alguma coisa e depois ter sumido.
Então, esse tipo de usucapião, que data de 2011, mas que não teve tanta aplicabilidade por enquanto, até porque as pessoas não sabem muitos detalhes. Tem outra circunstância importante que é aquele que vai usucapi, ele não pode ter imóvel rural nem urbano. Vejam, o que vai usucapi não pode ter um outro imóvel rural ou urbano. Ele só vai receber se for um imóvel até 250 metros e urbano. Para receber é urbano esse imóvel que vai ser usucapido. Então, isso no artigo 1240-A do nosso Código Civil também houve um acréscimo para que nós ficássemos a par do que é esse usucapião em família. Em família, em direito de família. Vejam então, a partilha de bens se opera antes ou junto com o divórcio. Pode ser feita em cartório ou em juízo, o juiz determinando. Se for litigiosa, não pode ser feita em cartório. Se houver filhos menores, não poderá ser feita em cartório. Então, o que importa é que nós saibamos que, independentemente do que nos leva ao divórcio, a partilha tem que ser regida pelo regime de bens que eu falei semana passada. Então, o regime de bens vai dizer como é que vai ser feita aquela divisão do patrimônio. E o que importa é que nós não entremos numa nova relação com pendências de patrimônio da primeira. Porque muitas vezes eu tenho um patrimônio que eu adquiri durante o outro casamento, não fiz partilha. Tenho sociedade com o meu marido ou com a minha mulher. E aí, na hora que eu for me separar, eu vou me unir com outra pessoa pelo regime da separação total de bens. Mas morro. Olha, isso é um problema. Morro. O que acontece? O novo cônjuge vai ser herdeiro da metade daquele patrimônio que eu tinha lá, porque eu não fiz a partilha. Metade era minha, metade do meu primeiro marido. Entenderam? Então tem que se alertar. Não pode deixar passar e sair em prejuízo numa partilha ou se locupletando às custas de outro. Foi um prazer. Até semana que vem.